E aí, queridos amigos apaixonados por comunicação e marketing, eu sou esse cara apaixonado por comunicação e marketing. Eu sempre começo assim porque é mesmo, eu dedico minha vida a isso. Há 23 anos a ProNews surgiu para dar espaço às agências de publicidade, aos anunciantes, a meus amigos criativos, para mostrar seus trabalhos que a gente não tinha espaço em lugar nenhum. E esse cara que eu conheço aqui, daqui a pouco eu vou falar dele, primeiro eu quero agradecer aos patrocinadores. Sem eles, a gente não conseguiria fazer o programa. Então, obrigado ao Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, a todos os meus amigos do Sistema Jornal, que são tantos. Eu queria agradecer a Retail, que é uma empresa de São Paulo, de painéis em supermercados, que é maravilhoso, vocês precisam conhecer. Queria agradecer também a PAD, que está chegando agora, que é uma empresa que já está, é a líder de OH, de Digital OH lá em Minas Gerais, está chegando aqui no Nordeste com força, já está em Fortaleza, vem para Salvador e para Recife. Então queria agradecer a todo esse pessoal que nos apoia e a esse cara aqui que está comigo, que é o Lide. O Lide também é um dos nossos patrocinadores, apoiadores. Meu garoto, meu amigo, há muitos anos, semana retrasada, acho que semana passada, eu estava no aniversário desse cara e no aniversário de 11 anos do Lide, ou seja, o Lide já entrou em 12º ano, meu querido amigo, Ayrton Neja. Valtinho, meu brother! Que prazer. Aqui é uma amizade de 30 anos, gente. Conhece um tempinho. Bom, primeira honra de estar aqui. Eu sou testemunha da devoção de Valtinho ao ambiente de comunicação do Estado. Eu acho que você, como poucos, capturou a necessidade que o Estado tinha para desenvolver o ambiente de comunicação, dando voz a esse ambiente, mostrando às pessoas as novidades, reconhecendo trabalhos, agências, anunciantes, veículos, campanhas, inovação, mostrando gente que é do ambiente de comunicação, como eu fui a minha vida toda, e que podia estar numa agência, eu podia não estar, podia estar em outros negócios, empreendendo, que eu sou empreendedor. E que empreendedor? Enfim, e a gente está aqui, Valtinho. Eu já te entrevistei, tu já me entrevistou, é uma honra estar aqui. Estou fazendo isso aqui com amor, com carinho enorme. Boa tarde, Walter Lins. Boa tarde, eu queria. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Agora, bom dia, boa tarde, boa noite. Citar Panterinha, que está aqui também, meu amigo Geraldo Pantera, produtor de longas datas, já trabalhou comigo, me produziu. Foi a fase que dizia o cara mais bonito, viu? Foi a fase que Panterinha me produzia. Pois é, esse cara eu estou dando uma oportunidade para ele, que tem pouco tempo de mercado. Trate, como é que começa essa história sua com o Lide? Primeiro conta um pouquinho, meu pai adorava a palavra digressão, então eu vou usar uma pequena digressão para você voltar no tempo e começar na sua vida profissional. Que esse cara não é novela, mas eu acompanho ele há muitos anos, então conta aí. Bom, eu aprendi com um amigo meu da época da gente, Eduardo Gouveia, que foi do Bom Preço. Meu amigo, hoje está de volta para cá, pronto. Gouveia me ensinou que a gente avalia a vida por ciclos. Então, meu primeiro ciclo profissional muito relevante foi na Amway. Foi o primeiro ambiente que era network marketing. Eu era estudante de administração e em 1993 eu fiz parte do primeiro ciclo da Amway no Brasil. A Amway continua forte, fatura bilhões no mundo todo, no mundo nacional. Ou seja, ganhou dinheiro. Aprendi muito, aprendi sobre liderança, aprendi sobre oratória, sobre venda, sobre comunicação, sobre estratégia, sobre relacionamento interpessoal. Passei 6 anos e foi uma escola para mim. Em paralelo à Amway, eu me formo, faço MBA, fiz 2 MBAs e lanço o ICAP, Educação Empresarial. Uma escola de educação executiva que formou muita gente em Pernambuco, mais de 6 mil empresários. E naquela época eu começo a me relacionar com presidentes de empresa, com grandes empresários, com diretores de empresa a partir do ICAP. Porque o ICAP não era uma faculdade, era uma escola de educação executiva, de cursos de extensão empresarial e profissional. E aí os cursos eram de 4 meses, com aula por semana, não eram baratinhos, eram R$ 1.200 por mês naquela época. E aí a gente começa a trabalhar com diretores de empresa, presidentes de empresa, a gente nova. Gouveia foi professor do ICAP. Então a ideia era ter executivos de sucesso dando aula para profissionais que queriam se reciclar. E aquilo pegou muito. O ICAP durou 8 anos e foi muito bem sucedido. Fora um network incrível que você teve. Fantástico, fantástico, muito bom. E eu continuei. E aí, no meio do ICAP, eu sou convidado para fazer televisão.
Aí começa a minha vida como apresentador de TV, como comunicador. Em 2000, eu fui convidado por Paulo Jardel Cruz. Dr. Paulo Jardel, saudoso, foi da Globo muitos anos e tinha sumido a TV universitária para fazer um programa. E foi coisa interessante. Ele olhou para mim e disse: tu quer fazer o quê? Eu disse: eu queria fazer um programa como que João Dória faz na Manchete. Eu não imaginava nunca que lá na frente, através do LIDE, eu ia ter a oportunidade de estar próximo. Então eu só queria fazer porque o João Dória faz aquele programa, entrevista os empresários lá de São Paulo, eu queria fazer alguma coisa por aqui que fosse naquela pegada. Ele disse: vamos fazer. E aí eu passo 2 anos na TVU, aí Neto me chama para ir para a TV Jornal, eu passo 6 anos na TV Jornal. Beijo, Fernandinho Neto. Beijo, Fernando Furtado Neto, meu padrinho na televisão, grande amigo, irmão de Bel, que estudou comigo em Santa Maria 200 anos. Bom, e aí faço televisão, no meio disso tudo eu me torno professor dos MBAs da Universidade Federal, por convite do professor Sérgio Benício, também em 2000, então eu dou aula no Centro de Ciências Sociais Aplicadas, nos MBAs da Administração da Federal, de 2000 a 2014. Dei aula em 4 disciplinas lá, em mais 8 faculdades. Com a televisão veio o convite de Eduardo Monteiro. Eduardo, beijo para você, meu amigo, um cara que apostou em mim, e eu durante 8 anos assino uma coluna na Folha, chamada Folha Empresarial. E aí também fiz tribuna, 3 anos, Mildinha, Romildo Monteiro. Beijo para você, na época de Romero. Romero era o diretor da tribuna. Né? E ainda fez TV Guararapes, TV Clube, enfim, passei por todas, só não fui para Globo, Jô. Tô de mal de você, hein? Tô de mal de você. Mas sempre a tempo. Bicho, pois é. Tô aí, né? E aí foi top, porque eu desenvolvo a carreira no jornalismo. Aí em 2000 passo por agências de comunicação, sou premiado no JC pela IO Brasil. IO, sim. Trabalhei com o Cláudio hoje é Moria, mas era Publivendas na época, a agência da Bahia. Beijo, Claudinho. E também na Carambola, que era a promo da Publivendas. E aí... era Publivendas na época? Era Publivendas, a agência de comunicação, e a Carambola era a promo, que naquela época explodiu. No início dos anos 2000, explode o lance de promo. Claudinho está com o boi da sombra, vendeu parte da... Pois é, tá mal. Aí, isso tudo foi me dando, veja, ciclos, uma soma de experiências para que eu pudesse ter a Editora Negócios, que vem em 2007 e fica até agora, 2019, a revista Negócios PE, que é um sucesso, os guias da Negócios, os livros que nós lançamos aqui. Eu, em 2010, lanço um livro chamado Pernambuco Empresarial, que vira uma literatura de apoio em 20 faculdades de administração. Então eu construí uma carreira acadêmica, essa carreira acadêmica tem a ver com... a minha vida na época do ICAP, né? Que eu dava aula, fui conferencista, fiz muita convenção de vendas, falando de marketing, falando de comunicação, falando de vendas, falando de planejamento estratégico, falando de marketing de serviços, falando de comportamento do consumidor, porque essas disciplinas todas eu dei. Então a minha vida sempre foi ligada ao ambiente de comunicação, passando por agências, tendo uma editora, tendo programa de TV, escrevendo para jornal. E o LIDE entra como nessa história? Cara, em 2011, Eduardo Campos, reeleito governador de Pernambuco, Eduardo está no principal evento do LIDE no Brasil, que era o evento de Comandatuba, Fórum Empresarial de Comandatuba, principal fórum empresarial do país. Eduardo estava com Geraldo Júlio, Geraldo era o secretário de Desenvolvimento Econômico. E Eduardo tinha escolhido o LIDE. Explica ao pessoal que esse programa passa em todo o Brasil. Eduardo Campos, que foi candidato, tragicamente faleceu, né? Eduardo Campos foi exatamente, governador de Pernambuco, candidato a presidente da República, uma liderança nacional expressivíssima. Geraldo, que depois virou prefeito do Recife. E aí, Eduardo tinha escolhido o LIDE para nacionalizar o nome dele. O LIDE, em muitas cidades do Brasil, São Paulo, que é uma parada obrigatória para quem vai nacionalizar o seu nome, Eduardo
tinha escolhido estar presente nos encontros do LIDE como uma forma de nacionalizar seu nome, seu discurso, seu network, sua proposta. Estava lá em Comando da Turma em 2011, e aí, conversando com o João Dória, diz assim, João Dória, então, presidente do LIDE, né, presidente do Grupo Dória e presidente do LIDE, e não era envolvido com política, mas estava sempre no meio. Para quem não sabe, João Dória, na década de 80... Ninguém falava João Dória como político. Ninguém falava, mas na década de 80, João Dória foi presidente da Paulistu, que equivaleria a Impetu daqui, depois foi secretário de turismo do Estado de São Paulo, do governo Mário Covas, essa eu não sabia. Pois é, e depois foi presidente da Embratur no governo Sarney. Então João Dória tem esse recorte, não na política, mas na gestão pública. Né? E essas experiências que ele teve, antes ele passou pelo sistema Bandeirantes de televisão, ele chegou a ser diretor do sistema Bandeirantes de televisão, então, onde ele fez o show business, programa que está no ar até hoje. Né? Então o que aconteceu com o João Dória conversando com o Eduardo, disse, poxa, eu estou crescendo, o LIDE está se expandindo pelo Brasil e pelo mundo, porque o LIDE hoje está em 12 países, e eu não tenho em Pernambuco. 12 países, 22 estados. Em 20 cidades no Brasil, cidades. São 15 estados, porque tem 5 LIDEs em São Paulo. E 12 países. Tem 2 LIDEs dos Estados Unidos, Nova York, Orlando, enfim, China, Suíça, Alemanha, Itália, Portugal, Argentina, Paraguai, eu vou me lembrando de Uma hoje. expansão incrível. 20 anos, né? O LIDE já tem 20 anos no Brasil. Aí, diz assim, me ajuda a arrumar alguém lá. E aí Geraldo Júlio é compadre de filho com filho de Yuri Romão, hoje presidente do esporte. Ele tem esse problema. É meu amigo, mas tem esse problema. É rubro-negro. Pois é, e Yuri, além de ter sido meu aluno no ICAP, Yuri era meu patrocinador da coluna da Folha. Também só tinha gente boa nesse cara. Pois é, só gente boa. Aí Yuri senta comigo no Tio Armênio. Você é gente boa, só atrai gente boa. Amém. Aí Yuri, no Tio Armênio do Shopping Recife, diz, ó, tu quer assumir o LIDE em Pernambuco? Porque aí que aconteceu isso, tal, não sei o quê. Eu disse, o que é o LIDE, né? Eu sabia lá. Mas deixa eu dizer um detalhe para você. Amizade é tudo. O pai de Queirozinho, Severino Queiroz, dizia isso. Ele dizia, metade do seu sucesso são os amigos. A outra metade você faz. Né, Queirozinho? Beijão aí pra tu mandar amplo. Tu sabe que Severino Queiroz, pai de Queirozinho. Sim, uma lenda. Uma lenda viva da propaganda nacional. Quando eu fui lançar a revista Pro News, eu procurei dois grandes publicitários. Um eu vou dizer porque foi ele que foi positivo. O outro que eu fui, ele disse, esqueça isso, Valtinho. Isso é uma loucura. Eu não faço isso não. Esse povo aqui é a história do caranguejo. Não faço isso aqui, não vai dar certo nunca e tal. Aí eu saí de lá todo cabisbaixo, meu Deus do céu, eu não vou fazer não. Aí fui para Seu Queiroz, meu amigo do meu pai, o cara que me recebia a hora que eu fosse lá, cara simples. Chegou e disse, Valtinho, faça. A gente precisa de gente que faça. Daqui a uns anos vai ter gente que vai dizer, porra, eu tive essa ideia e não fiz. Faça. E aí o cara fazendo a revista, a gente está reproduzindo com 23 anos. Não que tenha sido esse espetáculo todo, né, Seu Queiroz? Você está acompanhando tudo aí de cima, junto com meu pai agora. Mas, porra, foi graças a ele. A Pro News é um sucesso, porque é o seguinte, os mais jovens não conheceram o auge da Pro News. Verdade. Assim como aqui é um negócio PE, e a gente passou muito tempo na mesma época. Minha gente, a Pro News mandou no mercado de comunicação daqui. Todo mundo tinha que passar pela Pro News. Qualquer projeto que acontecia no ambiente de marketing de comunicação em Pernambuco, passava pela Pro News. É verdade. Mas aí vamos embora. Aí é o seguinte, eu sou convidado para ir lá, vou lá, conheço o João Dória, ele diz assim, cara, o LIDE, o que é o LIDE? O LIDE é um ecossistema de negócios, vamos juntar as pessoas, juntar pessoas bacanas, que têm ideias interessantes do mundo empresarial, e vamos apoiar o desenvolvimento e a tomada de decisão desses caras. E como é que eu faço isso? Você vai oferecer conteúdo bom para eles, você vai fazer eles se conhecerem mais, vai fazer eles se comunicarem com os estados onde o LIDE está. Então o LIDE está no Paraná, o LIDE está no Rio Grande do Sul, o LIDE está em Santa Catarina, o LIDE está em São Paulo, o LIDE está em Minas Gerais, o LIDE está no Rio Grande do Norte, o LIDE está em Sergipe. Na China. Bota essa turma para conversar, porque isso vai melhorar a competitividade do cara, vai melhorar o oxigênio dos caras. Bota esses caras para conversar com um governador, para ouvir um governador, para ouvir um prefeito e tal. E assim a gente foi fazendo. E do outro lado, o LIDE se tornou muito conhecido como uma representação empresarial.
Ou seja, o líder tem um conselho de gestão, pegava uma angústia do empresário, por exemplo, o Estado está preocupado com a falta de emprego, vamos fazer uma pesquisa, vamos bancar uma pesquisa, vamos trazer um estudioso aqui, um analista, vamos conseguir uma conversa com o governador, com o secretário da Fazenda, para arejar a cabeça do cara, para trazer novas ideias, e assim o líder se tornou um representante das angústias dos empresários. Então, de um lado, o líder construiu uma sólida carreira. Quem quiser conhecer o legado do líder em Pernambuco, que já tem um legado grande, 11 anos aqui, vai lá, www.lidpe.com.br, clica lá em reconhecimentos ou realizações, para ver tudo que o líder já fez e tudo que fizeram pelo líder, reconhecendo o trabalho do líder no Estado. Além do líder ter uma ampla presença nas redes. O líder está no LinkedIn, o líder Pernambuco, uma presença, mais de 6 mil seguidores no LinkedIn. Eu acompanho. O líder está no Instagram com mais de 12 mil seguidores, sem comprar. O líder está no Spotify, temos vários podcasts semanais que rodam para todo mundo em Pernambuco. Conteúdo, né, Cleiton? Conteúdo. O líder tem um canal no YouTube, porque na pandemia nós fomos os primeiros a modificar o modelo de oferta de valor. Não, mas deixa eu dizer uma coisa a você. O que eu falo nos bastidores, o que eu falo ao vivo também. Ao vivo não, você quer gravar, mas como se fosse ao vivo, não tem corte. Eu disse a ele ainda agora, eu tive receio na pandemia, que, porra, Drake é meu amigo meu, eu disse, porra, bicho, e agora, como é que vai ser? Quando aconteceu a pandemia... Pelo contrário, ali teve uma virada. Quando aconteceu a pandemia, eu sentei com o Daniel aqui no LIDE, que a gente está no LIDE. Aí eu sentei com o Daniel aqui no LIDE, eu tinha acabado de comprar uma CRV preta. Eu disse, eu vou ser o primeiro Uber Black de Recife. Primeiro Uber Black de Recife. Rapaz, chama atrás aqui uma balinha, moço, que a água mineral tá geladinha e tal. Quer que eu levo você para ali? Eu vou contar as histórias das histórias. Eu sou de Caruaru, vou contar a história aqui da banda do Mestre Vitalino e tal, não sei o quê. E aí a gente disse, não, vamos digitalizar. Exageros à parte, mas na época dá um certo desespero. Porque, veja, a plataforma de trabalho do líder era toda baseada em evento presencial. E aí hoje a gente tem um canal no YouTube com mais de 2 mil inscritos, com muito conteúdo sobre tudo que você imagina. A gente conversamos na época com o Sérgio Moro, com o governador do Rio Grande do Sul, que acabou de ser reeleito. Quando a gente fala em 2 mil inscritos, as pessoas podem achar que é pouco. Mas veja bem, é 2 mil segmento top ultra. É um trabalho bem bacana. Acompanha o líder, gente, vale a pena. É topado o líder. Acompanha a gente. Vamos continuar falando. Olha, aí, resultado. Eu tenho uma amiga minha que disse que eu tenho mania desse negócio de resultado. Resultado. Esse cara é um sucesso absoluto. Eu fui agora para a festa do líder, que festa, viu, bicho? Que maravilha. 500 pessoas. Que maravilha. E que presença que teve a festa do líder. E você, eu sei que o líder, para a gente encerrar, porque infelizmente a gente tem na internet e o povo fica nessa agonia de querer sair, vazar, mas aqui não, fica até o final porque tem conteúdo. O que é que o LIDE, todos os anos eu acompanho, o LIDE faz uma projeção, primeiro de como foi o ano 2022 e como será o ano 2023. Como é que você vê aí essa situação de 2023? Cara, vamos lá. Mudança de governo? Do ponto de vista político, vamos lá. Eu acho que a gente tem um presidente, Lula. Lula, nos 2 primeiros governos, foi reconhecido por uma ampla capacidade de se articular. Sim. É bom lembrar que Zé Múcio, que acabou de ser confirmado como ministro da Defesa, foi o articulador do governo Lula no Congresso, na Câmara. E é um exímio articulador. Não por acaso, o presidente Lula colocou Zé Múcio, que é um craque em articulação nas Forças Armadas. Por quê? Porque as Forças Armadas são um berço natural de apoio do presidente Bolsonaro, que está encerrando seu mandato no dia 31 de dezembro. Então, a gente vê o presidente Lula precisando construir maioria no Congresso, já está se articulando com o Centrão, como fez o presidente Bolsonaro e como fez todo mundo da redemocratização para cá. Então, o presidente Arthur Lira, da Câmara, já está no processo de alinhamento visível com a presidência da República. Então, tem um alinhamento no Congresso que precisa fazer. No Senado, ele vai encontrar um pouquinho mais de dificuldade do que na Câmara, mas ele é um hábil articulador e já está se movimentando nessa direção. Sem dúvida. A economia está arrumada.
O governo Bolsonaro fez o seu dever de casa, mesmo com uma pandemia, deixou um legado para o país arrumado. Agora, você tem gente que não gosta de uma coisa, não gosta, ninguém vai agradar a todo mundo. Nunca. Mas Lula vai pegar uma casa arrumada para poder fazer melhor. Porque o negócio é o seguinte, Valtinho, eu tenho uma posição, você tem outra. Cara, na hora que ganha, a gente tem que torcer para qualquer presidente dar certo. A gente tem que parar de torcer contra. Né? Porque eu percebo que no governo Bolsonaro muita gente torceu contra. Vê só, todo mundo tem que torcer para todo. Paulo Câmara está saindo. Paulo Câmara foi um bom governador dentro do que ele se propôs a fazer. Você não concorda e tal? Pô, foi o governador saindo. Raquel está entrando? Top! Isso. Vamos agora apostar na governadora. Não importa se você foi X ou Y, você tem que torcer que é bom para todo mundo, não tem sentido. Então, na teoria, a gente tem um país, a comunidade empresarial, Bernard Api, que foi confirmado como secretário especial do Ministério ou da Fazenda ou da Economia, que será liderado pelo ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que foi candidato a presidente da República. Haddad é um cara do diálogo, é um cara bom, e eu acho que Lula colocou ele lá porque ele tem uma ampla capacidade de cativar. Ele é uma pessoa que sabe ouvir, sabe dar voz ao interlocutor, e eu acho que o presidente Lula entendeu que era necessário ter alguém que tivesse capacidade de sensibilização. Mas na prática, o técnico, o cara que pensa economia, é um técnico notável. Eu já trouxe a Pernambuco pelo LIDE 2 vezes. Bernard Api, sim, que foi um economista, que inclusive é o pai do projeto, que é considerado o projeto com maior aderência por parte do Congresso à reforma tributária. O autor é Bernard Api. E Bernard Api é hoje o principal assessor, o principal secretário, o secretário mais forte do Ministério, que será liderado, Ministério da Economia ou Ministério da Fazenda, não sei se vai voltar o nome, por Fernando Haddad. E como é que os empresários, você enxerga que os empresários estão vendo esse novo momento do Brasil e o que é que a gente pode esperar para frente? Olha, dê uma boa notícia, por favor. Vê só. Os empresários, eles são pragmáticos. Então, acabou de ser aprovada uma lei que tira a quarentena das pessoas que vão ocupar a presidência das estatais. Era uma quarentena de 36 meses. Passou para 30 dias. Com qualquer pessoa que tivesse envolvimento político, né? Quando você vai olhar quem votou, Eduardo Bolsonaro votou a favor. Bia, não sei se é Bia Kicis, uma deputada, também votou a favor. Então veja, o que eu estou querendo dizer com isso? Que esse retrocesso, que isso é um retrocesso, não é um privilégio de quem é de esquerda ou de quem é de direita. Então a gente tem um Congresso que precisa avançar em cidadania, porque é lógico que se eu tiro isso, eu estou favorecendo a colocar um político para dirigir uma estatal e estou favorecendo aquela estatal, na teoria, voltar a ser um ambiente que vai empregar muita gente que tecnicamente não poderia estar ali. Na teoria. A gente não sabe se isso vai acontecer. Claro, mas já está errado. Mas quando você vê um movimento desse, quem não acredita nessa lógica, bota um pezinho atrás. Agora, o presidente Lula, é preciso lembrar, por exemplo, que o presidente do LIDE, há 7 anos, um dos empresários mais respeitados do Brasil, Luiz Fernando Furlan, foi o dono da Sadia e é o principal acionista individual da BR Foods, era o ministro de Desenvolvimento Econômico do primeiro governo Lula. E o primeiro governo Lula é uma unanimidade do Brasil. Para quem é de direita, para quem é de esquerda, para quem é de centro, fermeia todo mundo. Então Lula não é um personagem, um presidente visto pelos empresários com medo. Lógico que quando você vê um conjunto de personagens que estão na entourage, no entorno de Lula, que são menos pró-mercado, aquilo provoca uma reflexão. Mas uma reflexão não quer dizer uma condenação, não quer dizer um estereótipo de martelo batido. Quer dizer apenas uma situação de atenção, Valtinho. Claro. E eu, particularmente, vou te dizer o seguinte, eu sou otimista. Eu estou torcendo para dar certo. Amém. E eu vou te dizer lá, o cara que está lá não é amador, sabe fazer. Lógico, tem um outro lado,
que foi questionado e que eu não vou colocar aqui. Eu vou terminar a nossa entrevista dizendo o seguinte: se não fosse o presidente Lula, Pernambuco não teria voltado para o mapa econômico do país. Porque decisões que foram tomadas naquele momento por uma dobradinha do presidente Lula com o ex-governador Eduardo Campos eram decisões que tinham lógica política, não tinham lógica econômica. Uma refinaria, uma Fiat, não vinha para cá nunca, minha gente. Veio por articulação de Eduardo e porque o presidente Lula queria que viesse para poder descentralizar o desenvolvimento. Então você tem que dar a César o que é de César. Verdade. Drayton, como sempre, um show entrevistar você. Você, além de tudo, é meu amigo. Somos irmãos. Nós temos uns projetos aí que um dia sai do papel. Vai sair. Vou botar no meu currículo Sociedade com Valtinho, viu? Que currículo? O projeto já está pronto, viu? O projeto já está pronto. Porque Valtinho me dá um chá de cadeira, eu fico ali. Eu sou péssimo. Vocês todos me conhecem. Eu sou aquele que, se morder um braço, corta o braço. Porque eu não vou largar, não. Esse é meu, viu, velho? Olha, meu irmão, queria muito agradecer a Drayton, agradecer muito aos meus patrocinadores, Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, a PAD, seja bem-vinda, a PAD, que é a maior empresa de OH de Minas Gerais, que está tomando conta do Brasil. Tenho novidades interessantíssimas com relação a mim e a PAD e a Retail, que é outra empresa maravilhosa de São Paulo, meus amigos lá de São Paulo. Agradecer muito a Drayton e ao LIDE por essa oportunidade e por estarem nos apoiando. E outro dia, outro momento, outra hora, eu vou estar com outro cara aqui massa pra gente conversar. Tá bom? Um beijo, gente. Obrigado. Feliz ano novo. Saúde. Sucesso é ser feliz. É isso. Beijo. Beijo a todos. Valeu. Valeu. Tchau.